Muito bem-vindos a mais uma Conversa com mais conversas com EK Games. No dia de hoje temos o grande Dagote connosco e o grande Como é Mário que também. Olá a todos. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre novos rumores do Star Wars. Vamos falar um pouquinho. E também vamos falar sobre um anime que é muito importante na história dos animes, que é o Blood. E o Mário vai-nos falar sobre isso. E vamos começar aqui com, então, antes disso, lembrei-me agora aqui de um pequeno tópico que eu queria aqui discutir, que é muito rápido. Eu vi uma notícia que falava que os fãs de Last of Us Parte 2 estavam a fazer review bombing no Ghost of Tsushima. E quando eu li isto fiquei muito irritado e achei completamente ridículo como é que é possível. Porque, primeiro, são dois jogos da PS4, dois originais, que para já não têm nada a ver um com o outro. E as pessoas que jogam PS4 deviam estar muito contentes porque têm dois jogos de grande qualidade. Pronto, o Last of Us 2 tem os problemas que tem, mas não deixa de ser um jogo com bons gráficos, com uma jogabilidade interessante. Tirando o resto que é mau, mas tem essa parte que é boa. E o Ghost of Tsushima, que eu já joguei, já tive a felicidade de jogar e o jogo está muito bom, gráficos bons, jogabilidade interessante. E a história, ainda vou ali no início, mas também parece ser interessante. E eu não percebo como é que alguém consegue ir fazer review bombing no Ghost of Tsushima. Acho isto ridículo e as pessoas têm que começar a parar com isto, é? porque nós, jogadores, nós gamers, os verdadeiros gamers, nós somos justos e nós sabemos ver quando uma coisa é boa, quando uma coisa é má, quando uma coisa é medíocre. E toda a gente sabe, os verdadeiros gamers sabem ver que o Last of Us 2 não é uma masterpiece. Não é, não tem nada a ver com o masterpiece. Tem defeitos muito grandes que não deixam elevar a masterpiece. Mas também não merece um 0, também não merece um 1, também não merece um 2. E o Ghost of Tsushima muito menos merece um 0, muito menos merece um 1 e também não merece o 10, como o Last of Us também não merece o 10. E acho isto ridículo e era só este ponto que eu queria deixar aqui, que acho que as pessoas têm que começar a crescer de mentalidade e É. deixar destas batalhas internas, porque só estão a prejudicar a Sony. Porque a Sony aposta muito nos exclusivos e só por... Ah não, o Ghost of Tsushima não pode ter melhor nota que o Last of Us. Deixa-me dar fazer review. Pá, por amor de Deus, cresçam. Não. Não é só isso. E é Não é curioso que são só. exatamente os que se queixam de review bombing que o foram fazer agora, não é? Pois, é que não é só Pois. fazerem review bombing. Houve uma série de contas descobertas que só tinham dado review a 2 jogos, desde sempre, né? E um deles era o Last of Us 2 e era uma review positiva, tipo 8, 9 e 10. E o outro era o Ghost of Tsushima e era tipo 0, 1 ou 2. A Não maior faz parte sentido. deles era às claras, que era o Sim, 10, sim, era. 10-0, não é? Era mesmo Pronto, 10-0. sim. Se é para fazer, tens de fazer a Sim, sério, né? mas pronto. Vamos seguir. O próximo tópico é sobre o Star Wars. E é um rumor interessante, que é, será que o Jorge Lucas vai voltar aos filmes? O que é que achas, Mário? Bem, o nosso futuro ruler do planeta Terra, o Doomcock, tem dado essas notícias todas, não é? E aquilo que se pode dizer é que é mais um rumor que tem alguma base, até porque o Doomcock, quando coloca as notícias, não segue uma fonte, ele tenta saber de duas ou três. Ele diz que as fontes que conseguiu foram duas e que a maior parte das informações que obteve não eram contraditórias. E de facto há negociações para que o Jorge Lucas regresse. Ele já tem uma idade muito avançada, agora não me estou a recordar bem, mas ele deve estar próximo dos 80 anos. Portanto, ele não poderá gastar muito tempo com a Star Wars, mas também compreendo que ele sinta a necessidade de salvar o seu menino, não é? Portanto, aquilo é um filho dele, destruíram a obra dele e é uma hipótese que ele tem de salvar aquilo que ele fez para a posteridade. E ele impôs 4 condições para regressar e as 4 são super interessantes, como vamos agora discuti-las uma a uma, não é? Sim, a primeira é não mexer nos filmes antigos. Eu acho isto muito interessante e concordo com ele. Não devem mexer nos filmes antigos, já estão feitos, têm a sua qualidade, foram masterpieces, os primeiros três. Criaram uma nova geração de filmes, sci-fi, e isso não pode ser mexido, pelo menos na minha Sim, opinião. Não é? concordo. Fazer um remake da trilogia original é um insulto, não é? É um verdadeiro insulto. Sim, Já sim. foi feito coisas assim parecidas em animação.
puramente SJW, onde vemos a Princesa Leia a dar estalos no Luke Skywalker, e o Luke Skywalker é um idiota que anda ali, né? Não, de facto ele tem toda a razão, né? Nós sabemos que a prequela tem alguns problemas. Eu também acho que não se devia mexer na prequela, apesar de tudo, né? Mas a trilogia original, sem dúvida nenhuma, é uma masterpiece do cinema, né? Portanto não se pode mexer. Epá, é assim, se isso for verdade, e assumindo que a Disney aceita essa cena, eu acredito que eles até não fizessem remake disso, até ele fazer os filmes e ir-se embora. Assim que ele puser o pé fora da porta, eles voltam a fazer remake da cena outra vez. Eles não aguentam. Eles fazem remakes de tudo. É verdade. Não, mas se calhar só poderiam fazer daqui a 20 anos, não sei, não é? Um Isso prazo. tinha que ser ele a meter essa condição, não é? A condição até podia ser enquanto eu for vivo, não é? Pois, isso pode ser. Mas não sei ia se eles durar iam muito nisso. tempo também. Não sei se eles iam nisso. A questão dele ser mais velho ou menos velho, ele não tem que ser ele a fazer os filmes. Ele só tem que estar lá para garantir que ninguém vai lá meter o bedelho e pode entregar aquilo a qualquer outro realizador que ele tenha confiança. Sim, o que lembra Sim, o porque ele não vai outro. realizar os filmes de certeza. O Ele que quer lembra a outra liderar. parte, né? Sim, ele quer liderar e quer ter liberdade total Criativo. criativa. Assim. Vamos ver o que é que sai daí. Qual é que são as outras condições? Então, a segunda É, condição posso dizer eu, né? Que é, quer dizer, não há uma ordem específica, né? Mas vamos partir do princípio que esta é a segunda, que é, ele preparou uma sequela, ele fez o argumento e vendeu à Disney e ficou convencido que ao receber dinheiro pelo o trabalho que preparou, que ele ia ser feito. Depois saiu Eu aquela lembro-me disso. aberração que nós sabemos, né? Yeah, que E eles a depois vieram condição dar é desculpas e que tudo. Yeah. exato, exato. A condição é que a sequela à trilogia original dele seja então adaptada, aquilo que ele preparou seja adaptado e seja a próxima trilogia. O que mais uma vez vai destruir a sequela que foi feita com a Rey, o Finn e o Poe e por aí afora. e o miudinho da vassoura, que nunca mais ninguém se lembrou dele, coitado, o homem tem force power e nunca mais ninguém se lembra. Yeah. Ninguém se lembrou dele. Ainda anda a varrer as ruas daquela cidade que só tem casinos, né? Sim, e a tratar Mas dos animais libertar que os foram. animais. Não, mas ele está outra vez a tratar desses animais que foram recapturados no dia a seguir. Acho que E sim. também outra condição era a Caitlyn Badass desaparecer da face da Terra de Star Wars. Sim, aqui temos um problema que o Dago disse há bocado, que é verdade, que foi ele que a escolheu como pessoa de confiança, não é? Portanto, Pois. ele diz que a condição é dela sair. Agora não sei como é que vai ser, e isto está relacionado com a quarta condição, que é ele, obviamente, que quer sair logo que seja possível, e ele escolher a pessoa que vai ficar à frente, não é? Se ele falhou com a Kathleen Kennedy, será que ele agora vai acertar com a pessoa que escolher? Pensa-se que sim, porque as duas pessoas que ele à partida irá escolher é o Dave Filoni e o Jon Favreau, que são pessoas que estão ligadas a projetos recentes, quer seja do Clone Wars, quer seja do Mandalorian, e ele à partida vai escolher essas duas pessoas, portanto temos esperança que as coisas melhorem. Também Sim. pode escolher a mim, não é? O E Nazi. também estava em boas mãos. Né? Exatamente. Assim, senhor. Por acaso até. Tudo é mais fácil do que. Garantidamente isto é melhor que a Kathleen Kennedy. Sim. Eu admito a cena dela sair, que seja provavelmente a condição mais fácil. Se é que isso é verdade, não é? Se é que esses rumores são verdade. Porque o provável é que ela vá sair brevemente, de livre vontade, entre aspas, não é? Ela há de sair de livre vontade, há de agradecer a toda a gente o grande trabalho e há de ir ou se reforma ou então inicia um estúdio dela ou assim uma porcaria qualquer e pronto, porque vai ser sempre da decisão dela, não é? Ela nunca vai ser corrida, portanto eu admito que isso até seja a cena mais fácil, a condição mais fácil. Pois, porque os rumores do Doomcock dizem que ela quando sair não é para se reformar, é para fazer uma produtora que vai fazer filmes orientados para que as personagens femininas sejam as líderes e que sejam personagens fortes, portanto ela vai querer continuar a sua narrativa, não é? Sim, porque aquele tipo de pessoas nunca é despedido, não é? Eles simplesmente saem para outras oportunidades e cenas assim, e para coisas melhores, que eles falham sempre para cima, não é? Sim. E então vai ser isso que vai acontecer com ela, e provavelmente vai ser agora quando acabar o tempo do contrato dela, não sei quando é que é, mas já de ser uma altura destas. Sim, está a terminar. Sim, agora passamos para o nosso tópico principal do Conversas.
Blood. O Mário é que é o Ok. nosso expert de Blood, portanto vamos deixar aqui o Mário falar sobre o Blood. Também temos aqui preparados os trailers, tanto do anime Sim. como do live action, para nós Yeah. irmos vendo enquanto falamos. Antes de veres o trailer, faz aí uma introduçãozita só aí ao que é, Mario. E depois vemos o trailer e vais comentando as cenas, se calhar. Ok, então vamos lá ver o filme do Blood Last Vampire. Parte de uma ideia dos estúdios que é o Production IG, que eu confesso não conheço, talvez vocês conheçam melhor, mas é um estúdio importante. O que é que acontece? O líder deste estúdio, que se chama Mitsuhisa Ishikawa, portanto estes nomes japoneses não são fáceis para mim, ele tinha vontade de fazer um filme, mas queria fazer algo que fosse completamente original, portanto não obedecesse nem a nenhum filme, nem a nenhuma série, nem a nenhum manga que já existisse. E ele tinha um amigo que era uma pessoa muito importante, que todos conhecemos, que é o criador do Akira, não, desculpem, do Ghost in the Shell, agora está-me a escapar o nome dele, é o Mamoru Oshii. E o que é que acontece? Ele acabou depois por falar com ele e um dia foi visitar uma das aulas, porque o Mamoru Oshii era também professor universitário, e falou com os alunos que estavam lá da turma dele e pediu ideias, não é? E aquilo que o projeto então do filme do Blood acaba por nascer das ideias dos alunos do criador do Ghost in the Shell, principalmente de dois deles, em que as ideias foram muito simples e é engraçado ver que, então, o que é que se considerou que eram boas ideias para fazer um novo filme? Uma rapariga adolescente, vestida com um fato de marinheira, ou talvez até um fato daquelas escolas típicas japonesas. Eu acho que é de escola, não é que ela tem? Acaba por ser um vestido de marinheira, mas faz lembrar um vestido escolar, não é? Eu acho que é um vestido. Eu acho que é um uniforme escolar, mas é o tipo de. É esse tipo de que tu dizes de marinheiro, é um dos tipos de uniforme escolar. Exatamente. E a terceira ideia desses dois estudantes era que ela deveria usar uma espada samurai, portanto, uma katana, não é? Uhum. Okay. Depois, o produtor disto tudo só acrescentou mais uma coisa que era, ele sabia muito bem o que queria, que era fazer um filme que também fosse apelativo aos mercados internacionais. E então ele achou boa ideia que o filme fosse todo ele falado em inglês, com exceção de meia dúzia de diálogos que seriam em japonês e legendados em inglês. E então, para que isso também fosse credível, tinha que haver uma presença americana forte. Então a história acaba por se passar na altura da guerra do Vietnã e passa-se na sua maior parte na base americana de Yokoto Air Base. E se calhar esta é a altura em que poderíamos começar a ver então o trailer do filme anime, não é? E eu iria continuar a falar um pouco mais sobre este filme. Conforme podem ver pelo trailer, não é? Vê-se logo que a parte visual do filme é muito boa. Este foi o primeiro filme de animação japonesa que foi feito totalmente em computador, e isso fez com que realmente fosse muito apelativo também aos mercados internacionais. Este filme foi apresentado no ano 2000 no Festival Fantasia Film no Canadá. Foi muito elogiado, até o próprio James Cameron reparou logo neste filme. Agora, que problemas é que este filme poderá ter? É que o filme só tem 45 minutos, mas eram para ser 3 filmes. Este era a história do meio, um bocado como o Star Wars. Por isso é que a personagem principal, que é a Saya, a rapariga, ela não tem qualquer tipo de conteúdo. Ela está ali, um bocado a trabalhar para o governo americano, a matar uns monstros que se chamam Chiropterates, que são uma espécie de vampiros que não resultaram bem e que se corromperam. Ela não, ela é uma vampira original que acaba por ser importante e não tem a intenção de destruir a humanidade. Ela é um bocado um anti-herói, vive sozinha, não quer se relacionar com ninguém e faz com que a personagem dela seja um pouco vazia. Depois ela acaba por proteger uma enfermeira, que é uma personagem também com pouco interesse. Toda a história do filme é muito pouco interessante, embora a parte visual e algumas cenas de ação sejam boas. Este filme tem alguns aspectos importantes que têm a ver com a história ou a cultura japonesa.
nomeadamente a importância da espada samurai. É importante porquê? Porque quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, foi a segunda purga que foi feita às espadas samurai. Essa primeira purga já tinha acontecido na altura em que o Japão se tornou um país mais ocidentalizado. Portanto, estamos a falar naquela altura de 1870, que o próprio filme O Último Samurai também retrata, em que os samurais foram proibidos de usar a espada em público e também foram incentivados, tentaram convencê-los a deixar usar as vestes tradicionais e também a cortar, não sei bem o nome que se dá, é o top knot, aquele cabelo que eles tinham tipicamente. Com a Segunda Guerra Mundial, aí foi mesmo o fim da espada samurai. De 1945 a 1953, por ordem dos americanos e do general MacArthur, as espadas samurai começaram a ser derretidas ou entregues ao mar, não é? no Golfo de Tóquio, começaram a ser mandadas. Okay. O filme, por acaso, retrata exatamente esse aspecto, que é a espada dela, samurai, está tão velha que há uma altura, e pronto, eu não... Este vídeo não é para fazer spoiler, mas isto é um spoiler mínimo, não é? Que a espada dela já está muito velha, e há uma situação mais tarde em que a espada dela se parte, e ela consegue obter uma espada samurai, mas que é uma falsificação, e também se parte, não é? Isto que o objetivo é exatamente mostrar a importância e a raridade que as espadas tinham na altura. Isto foi de tal maneira grave porque a espada samurai era uma espécie de herança de família, não é? E era um tesouro que as famílias tinham. Houve um japonês, eu não sei dizer o nome de quem foi, mas que conseguiu falar com o general MacArthur e pedir para que se parasse com a destruição das espadas samurai, com as katanas. A solução que se encontrou na altura foi que as espadas começaram a ser oferecidas aos oficiais australianos, ingleses e americanos que as levaram. Depois passámos vários anos com os japoneses, os verdadeiros donos desse património, né, a tentarem recuperar. Alguns conseguiram recuperar, se calhar comprando de volta essas espadas que foram levadas para a Austrália, para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Porque eles de facto foram entregues a essas pessoas e não passavam de meros souvenirs para eles, mas para os japoneses aquilo era algo muito importante, né, da sua cultura. Né? É. E este filme acaba por retratar um pouco a importância também que a espada samurai tinha para o realizador e para o povo japonês. O filme em si não é muito interessante e mais tarde vamos falar do live action e o próprio live action até acaba por ser um filme mais interessante onde as personagens também têm mais conteúdo e mais background. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre o anime. Pá, não sei, também já vi este há tanto tempo. Sim, Mas eu fazia lembro-me parte. vagamente. Isto é um bocado aquilo que tu dizes. Isto provavelmente eram mais histórias. E isto que acontece era. É literalmente o bocado do meio, não é? Portanto, não há assim nada de especial a acontecer no filme todo. Sim, não tem, É não só uma tem a historinha, história não de é? origem Pronto, é a base que é dela. atacada e ela defende a base, basicamente. Defende é como quem diz, não é? Vai matar os bichos. Sim, estavam lá infiltrados porque eles conseguem se disfarçar de seres humanos É. e ela às vezes até mata, por hipótese, uma rapariga da escola e as pessoas ficam escandalizadas e horrorizadas, mas pronto, eles conseguiam se disfarçar. E há até uma altura, na cena inicial, que é talvez a cena mais interessante, que é copiada no live action, em que ela mata uma pessoa e um dos americanos que lá está, que seria da CIA, diz, mas ela matou um civil verdadeiro e ela diz que não, e o líder da CIA diz ele era mesmo um monstro, apenas como não se conseguiu transformar a tempo, ainda tem aquela aparência humana, não é? É. Mas de Pois ela facto consegue perceber, fizeram não é? mais coisas, Sim, ela consegue mas nunca perceber. pegaram nesta história. Fizeram animes, live action, jogos de Há vários computador, animes, mas sim. nesta história não pegaram mais. Não, O até Blood que os outros são C com é um outras dos personagens. mais. Sim, o Blood C é um dos mais conhecidos. É. Se Sim, é o calhar mais Está no podemos nome recente, do agora. acho James eu. Cameron. Sim, podemos falar do live action. Está a correr. Ok. Bem, eu vi estes dois filmes durante a semana, portanto sou a pessoa que acaba por estar mais relembrada e capaz de falar sobre os dois filmes, e neste caso do live action. Esta cena que se passa no Japão feudal, algumas pessoas não gostam dela porque é muito exagerada e acaba por sair um pouco da lógica do filme que quando se passa nos anos 60, na altura do Vietnã. No entanto, por acaso, como são os tais momentos em que demonstram o background da saia, todos esses momentos são as melhores partes do filme para mim. Não é?
A saia aqui compreende-se de onde é que ela vem, percebe-se que eu não vou fazer muitos spoilers, portanto não vou dizer qual é o background dela, mas é explicado e é interessante. Aqui, em vez de uma enfermeira, temos uma rapariga americana, lá está, aquela tentativa de fazer com que este filme seja muito aceite no mundo ocidental e em particular nos Estados Unidos. As cenas de ação são bem feitas, um bocado longas demais, talvez. É claro que os efeitos especiais não são os melhores, mas estamos a falar de um filme que também é antigo. Não é? No Já entanto, tem muitos anos. tem muitos anos mesmo, portanto temos que perdoar o facto de alguns efeitos especiais não serem perfeitos. Este filme foi feito não propriamente por japoneses, mas sim por pessoas que trabalhavam em filmes em Hong Kong. Claro, numa altura em que Hong Kong ainda não fazia parte da China. Não é? A atriz é japonesa, o que é ótimo, não é? Portanto, não houve aqui uma apropriação cultural. A atriz americana acaba por ter a sua presença interessante. É claro que ela está constantemente a querer aprender, a melhorar e a querer ajudar, mas ela tem que ser protegida, obviamente, não é? E o filme acaba por ser interessante, e eu até vou dizer que este filme live action, ao contrário daquilo que seria de esperar, é melhor do que o filme do anime, porque o filme do anime é aborrecido, muito bem feito, mas é aborrecido. E este filme entretém. Este ator japonês que faz de avô dela, está espetacular para mim. Deve ser um ator de muita categoria, e adorei a presença dele. É mesmo aqueles atores, percebe-se logo que trazem algo mais ao filme. Esta atriz que faz da vilã também está interessante, mas eu dei-me a ideia que esta atriz não deve ser japonesa, deve ser chinesa ou algo parecido. Mas claro que este filme também tem como objetivo conquistar o mundo inteiro, e se calhar também tentaram conquistar a China, não é? Mas confesso que não sei exatamente dizer qual é a proveniência da atriz que faz da rival. E pronto, é um filme interessante, e tendo em conta que os live actions são normalmente um total desastre, aqui não é. Eu até dou uma nota 6 a este live action, o que provavelmente fica acima da maior parte dos filmes live action que existem. Cá está Crouching Tigers, não é? Os produtores do Crouching Tiger, que é um filme muito famoso, feito pelos chineses, não é? Sim. E que nota é que dás ao anime? O anime eu dou nota 5. E dou nota 5 porquê? Porque o filme é desinteressante do ponto de vista das personagens e da história. A história não tem começo nem fim, é mesmo só meio. O problema é esse. O problema é esse, de facto, não é? Porque se fosse uma trilogia, provavelmente que ele iria beneficiar de uma nota melhor, porque algo que vinha de trás já tinha sido explicado e havia uma conclusão à história. Sim. Este filme tem um princípio, um meio e um fim. Ok. Impecável. E hoje temos uma conversa mais curta, aqui por falta aqui de tempo meu. Já estou a sofrer pressões. Espero que vocês tenham gostado e dropem um like. Nos comentários deem-nos ideias, o que é que vocês querem que seja falado aqui nas conversas com EK Games. Tivemos connosco da God e Mário. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E até à próxima, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau.